Estão me ouvindo? Estou sendo ouvido? Como estamos? Estão me ouvindo? Yoshi Shelley, o meu amigo embaixador, vejo você no próxima sexta-feira. Estamos com a live marcada com o embaixador israelense Yoshi Shelley, grande parceiro, amigo do Brasil, amigo da igreja, amigo das nações. Obrigado a todos que estão aí chegando. Marco César. Certo, obrigado, Yossi. Na expectativa de vê-lo. Doutor Vitor está aqui. O pessoal está chegando. Cadê? O que aconteceu aqui? Será que tem algum problema aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se vai agora. Ok. Pronto, conseguimos. Grata satisfação recebê-lo. Muito obrigado, doutor. Imagina, Vitor. Por favor, né, Vitor? Esqueça o doutor aí que não faz parte do meu nome e não faz parte nem da minha denominação, porque sou médico. Não fiz doutorado, não fiz pós-doutorado, então não me considero um doutor, mas um tratador, mais fácil. Que lindo. Alguém disse que o homem mais poderoso da história não tem nenhum título, só chama-se Jesus. Considero o homem mais poderoso da história também, meu maior símbolo, e não só o símbolo, mas o nosso maior exemplo. Eu sei que tu também pensa da mesma forma, nosso maior exemplo, e eu, como médico, eu posso dizer que o médico que não tem, pelo menos ele como exemplo, mesmo que não seja um seguidor de Cristo, né, mas que não tem Cristo como exemplo, é um médico sem alma, né? Sem alma de médico, né? Não deveria nem escolher ir para essa profissão. Não estou dizendo que não seja cristão, eu estou falando de um homem que não reconhece em Cristo um grande exemplo na humanidade. Os valores do cuidado, né, com as pessoas, eles têm raízes profundas dentro da fé cristã, essa coisa da filantropia, filoantropos, amor, né, amor de filó, amor de amizade, amor de cuidado, e antropos de homem, nasce nessa ideia de igreja, né, o exército da salvação. É uma instituição originalmente cristã, a Cruz Vermelha. Cruz Vermelha está falando também dessa assistência, esse olhar para o lado e a grande máxima de amar o teu próximo como a ti mesmo, ou amai-vos como eu vos amei, né? É a doutrina central, né, da fé cristã. Ama a Deus sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mais alto axioma, né, mais alto código de valores da história. Isso aí é insuperável. Civilizações que foram construídas com esse ambiente de confiança foram civilizações que se estabeleceram como nações poderosas, nações que emergiram na história com esses princípios. Porque a desconfiança custa muito caro, né, doutor? Não é, Vitor? Quando você vai ter que ficar ali colocando um fiscal para ver o que está acontecendo, um supervisor de um fiscal, e mais um supervisor do fiscal, o produto final vai ser mais caro por conta justamente dessa desconfiança. Agora, quando você acredita, né, e tem razões para acreditar, porque as pessoas vivem esse valor de amor ao próximo, você vai pagar o preço enxuto das coisas. Até outro dia desse, na Europa, existiam muitos transportes públicos sem catraca, né? Havia lojas onde você entrava e você mesmo fazia seu troco, pesava, saía. Essa cultura da confiança advém dessas confissões, né? Esses credos, Westminster, Confissão de Augsburgo, tem também lá da Holanda o Catecismo de Heidelberg. Isso tudo foi esmiuçado dentro
das escolas do sistema educacional alemão, holandês, e por isso a razão deles confiarem tantos uns nos outros, porque foi algo aprendido no berço. E é bonito isso, né, cara? Principalmente, desculpa, caro, né? Bispo, mas Por favor, fique à às vezes vai, vontade. vai escapar um cara aqui. Porque todas as nações que ruem, que acabam em ruínas, elas perdem o mais básico do ser humano, que é esse poder de confiar e não desconfiar, né? É tão mais fácil viver num mundo onde a gente confie nos outros, mais fácil, mais barato, mais simples. E as ruínas, elas começam da desconfiança. E uma das estratégias de quem se nutre disso, de alguma forma, se nutre emocionalmente, espiritualmente, se nutre financeiramente, é justamente destruir a confiança entre os homens. E destruir a confiança entre os homens é destruir grupos, né, de homens. Então, a gente destrói famílias, a gente destrói a religiosidade e a gente deixa que ninguém mais confie em ninguém para que somente sejamos nós aqueles confiáveis, né? E a gente vê a estrutura de algumas nações aí, que eu não posso nem chamar de nações, mas a estrutura de alguns países que são governados por governantes que criaram essa estrutura e as pessoas estão tão perdidas que elas não são nem capazes de enxergar um pouco além dessa realidade que elas criaram, né? Que foi criada a elas, elas não conseguiram transcender essa realidade, as ruínas, né? Eu sei que tu Eu estava bate muito falando sobre forte isso nisso também, agora, sabe? essa plástica, né? Há um texto bíblico que fala que o mundo jaz no maligno. E o mundo ali é o sistema político, econômico, social e religioso. É a plástica, é o conceito estético grego sobre ordem ou arranjo. É aquilo que aparece, né, na superfície. Se Hamlet estivesse hoje, Shakespeare estivesse escrevendo seu Hamlet, diria ser ou parecer, eis a questão. Então, é essa plástica, né, que, na verdade, não representa o íntimo, o imo, o profundo, a essência, quando o rótulo não representa o conteúdo. É muito bom ter um rótulo, é muito bom ter uma estética, é muito bom ser bonito, mas não basta ser somente bonito. E quando você fala sobre a cultura da confiança, dessa lógica de dividir para conquistar, negro contra branco, pobre contra rico, empresário contra patrão, sul contra norte. A quem interessa essa agenda? Nós somos seres humanos, portanto, somos iguais. Não preciso me definir como nordestino ou do sul, ou não preciso me definir como branco ou brasileiro, latino ou americano ou europeu. Nós somos iguais, absolutamente iguais. Quando Jesus disse, ama o teu próximo, ele estava num ambiente, Vitor, de muita disputa, de muita divisão. Era uma era muito complicada, uma era bárbara. Você pode ver isso pelos historiadores, que são muitos que contam essa história, em alguns filmes e seriados, como Roma, o Spartacus. Tem um muito interessante, que é o Ben-Hur. Você vai ver o judeu contra o grego, contra o romano contra o bárbaro contra o a mulher que supostamente nem alma tinha, e a mulher contra o escravo. Imagina uma sociedade que um terço dela é composta de escravos. Você vai no mercado, vai num shopping, as agoras, eles chamavam de agora, era o shopping. E você tem ali um ser humano dentro de uma gaiola sendo vendido. Era um mundo cão, o Império Romano era um mundo muito complicado, e há quem queira retornar para esse ambiente de barbarismo e de falta de valores, de anomia, completa ausência de leis, e quer realmente destruir os pilares civilizatórios que nos trouxeram até aqui através de uma agenda política muito complicada isso. Muito É obrigado complicada, por né? atender meu convite. Imagina, cara. Você, Para mim foi um quem me prazer. apresentou você foi a Eliette, lá de Sorriso. Muito obrigado, Eliette. Ela está ligada aí, Olha, lá de Eliette Sorriso, me deu Mato teu Grosso. livro, E depois inclusive. que eu... Olha, ela que Ah, me que deu teu legal. livro, Metanoia, que eu achei Ah, que sensacional. E aí, fantástico. através dela, então, eu conheci a tua obra, passei a seguir aqui, te assistir.
e me identifiquei muito. Provavelmente ela percebeu isso. Ela é minha aluna, né? Tornou-se amiga, mas ela é aluna de cursos meus, que eu dou curso para os médicos, profissionais de saúde. E então foi no último curso que ela me deu. Ela falou assim: "Ó, tu vai te identificar muito com esse cara aqui." E aí me escreveu uma mensagem super bonita aqui sobre um chamado, um propósito. Eu sempre termino os meus cursos para profissionais de saúde, eu sempre faço um chamado a eles, né? Para que eles se unam a um exército de fazer o bem. É algo que eu faço intimamente, né? No âmbito de alunos meus, de pessoas que estão ali para me ouvir de alguma forma, que eu falo de formas que indiretamente são formas de beneficiar as pessoas e também indiretamente de sobreviver, de ganhar dinheiro de forma digna, né? Porque se eu ensino, se eu capacito um profissional de saúde para ele saber mais, ele pode cobrar mais sua consulta, pode valorizar o seu trabalho, e eu acho muito digno isso. E só que no final eu sempre trago as pessoas a uma realidade de fazer ao próximo aquilo que gostariam e não simplesmente não fazer, porque existe a lógica das pessoas hoje, do não faça ao próximo que não gostaria que fizesse a você. Eu já vou ao contrário, eu sei que tu também acabou de dizer, inclusive, aí, citar, a gente tem que fazer, né? Fazer. E no fazer é isso aí, se especializar ao máximo, entender ao máximo, mas na hora de tocar uma pessoa que esteja na tua frente, que seja um paciente lá, tocar da mesma forma que tocasse tua mãe, teu pai. E aí, definitivamente, dificilmente tu vai fazer algo que tu tenha dúvida, algo que tu tenha dúvida sobre o potencial de gerar um efeito não doloso e um benefício, e não doloso também no âmbito financeiro. Ou seja, aí no final, depois de toda essa capacitação, a gente volta ao nosso centro, né? É o nosso centro, assim, não, peraí, eu sei tudo isso aí, mas eu não posso usar isso para o mal, né? Bispo, porque hoje eu sei que desviei do assunto aqui, mas eu sei que tu já falou sobre isso também. É, as armas nas mãos erradas, né, são terríveis. E não é que sejam mãos erradas, né? Nós temos esses dons que Deus nos deu, e esses dons eles podem ser usados para o bem ou para o mal. E infelizmente essa energia negativa, Satanás e os espíritos ruins, eles nos tentam realmente nos nossos dons. Então ele pega uma pessoa bonita e faz com que essa pessoa bonita, que poderia encantar as pessoas para outro meio, tenha o fraco dela numa parte sexual, numa parte de atração. Ela faz com uma pessoa que saiba falar, é uma pessoa que possa enganar grandes povos, e haja visto Hitler, por exemplo, Lula, enfim, essas pessoas que têm esse poder gigante de comunicação, de entrar na mente das pessoas e utilizam para o mal aquilo que Deus capacitou para usar para o bem, né? E se desviaram porque foram tentadas. Eu desviei bastante do assunto aqui, mas esse é o meu receio quando eu dou cursos no final, é trazer as pessoas para assim, pelo amor de Deus, não use essas ferramentas que eu estou passando com todo amor e carinho aqui para vocês de uma forma errônea. Incrível. Eu assisti um filme fantástico chamado O Livro de Eli, onde um sujeito tentava pegar a Bíblia, que é um filme tipo Mad Max, Sim, eu vi com pós-apocalíptico, Denzel com Washington. o Denzel, é fantástico. E ele tem a Bíblia ali e tal, e o cara quer a Bíblia porque ele quer usar a Bíblia para dominar e controlar as pessoas. Veja a lógica do cara, o conhecimento usado no intuito de realmente fazer das pessoas marionetes, massa de manobra, soldadinhos de chumbo. E é tão atual isso, né? Onde as pessoas não estão servindo às outras, mas servindo a si mesmas. E a gente volta ao referencial de valores, o axioma de Jesus. Você citou outro texto bíblico que é: faça ao teu próximo, né, aquilo que você quer que se faça a ti mesmo, né, que é justamente ser capaz de servir as pessoas. Você acabou de dizer para mim que quanto mais você se habilita, se capacita, tem mais ferramentas, estuda mais, você consegue cobrar mais, porque você oferece um serviço mais apropriado, mais aprofundado, mais diferenciado, mais excelente. Eu costumo dizer que a excelência não tem concorrência, né? Se você é perito naquilo que você faz, você realmente se destaca e você não precisa se preocupar com... Na verdade, não precisa se preocupar nunca, se você dá o melhor de si mesmo. Então, quando você é capaz de servir as pessoas, é outro texto, né? Quando Jesus disse que os que servem é maior do que aquele que é servido,
né? Quem for capaz de servir as pessoas com seus dons, talentos e habilidades vai se tornar grande. É o que Jesus está falando. Daí vem também essa égide, esse princípio do primeiro-ministro, né? O primeiro servo, a palavra ministro é diácono, né? É uma palavra grega também, é aquele que é o primeiro, o mais destacado de todos. É ele que deve servir a todos. Então, se nós formos capazes de servir as pessoas, Jesus está falando, você vai ser grande. É, e é uma coisa natural de percebermos o quão grande isto é, né, Bispo? Porque é muito difícil, mas praticamente impossível a gente evoluir sem evoluir mesmo, né? Em todos os aspectos. Eu sempre gosto de diferenciar o ter sucesso do ser bem-sucedido, porque o evoluir não quer dizer, mas a pessoa lá fez sucesso, é cantor de funk e tal, mas ela é bem-sucedida na vida. Ela tem uma estrutura de família, ela conseguiu criar esse alicerce, ela conseguiu realmente uma felicidade interna real, de chegar de noite, ela conseguiu sair desse ambiente, que é um ambiente, enfim, sem julgar, né? Mas é um ambiente mais pesado. Ela conseguiu saúde, felicidade real, né? Deitar no travesseiro de noite, falar assim, pô. Então, a gente tem que primeiramente diferenciar essas coisas, né? E diferenciando, a gente entende, então, o que é estar evoluindo, né? E evoluir. É natural do ser que evolui passar a ser mais sensível a, a, essa, a, essa, a esse presente que é doar, né? O dar presente ser muito melhor do que receber. O convencer as pessoas, ajudar as pessoas ser muito melhor do que ser ajudado. Porque a gente não sente a necessidade, não é que nós nos tornamos soberbos, mas a gente não sente a necessidade de sermos ajudados. Porque a gente se ajuda a cada momento que a gente ajuda os outros, né? E parece bobagem a gente falar isso aí, parece até, às vezes parece papo furado para as pessoas que ouvem, né? Mas no teu ministério, no teu propósito de vida, na tua missão, é praticamente 99% doado que receber. O que tu faz é pregar a palavra para outras pessoas, é convencê-las de que vale a pena ser bom, fazer o bem, seguir esses mandamentos que são sempre atuais, né? No meu, ainda existe um certo desvio muito, muito possível da desilusão do próprio médico com a profissão, com, sei lá, se está sendo bem remunerado ou não, e aí ele se desviar nesse caminho e parar de ser sensível a essa qualidade que a gente tem, essa nobreza que a gente tem, esse poder que a gente tem de ser beneficiado o tempo todo. O tempo todo. Mesmo que a gente, e claro que aí entra um sentido de não esperando muita coisa em troca, porque a gente definitivamente não precisa ter em troca. O simples fato de fazer já nos deixa feliz. Mas essa sensibilidade ela vem se perdendo bastante, né, Bispo? Infelizmente, por esses desvios que a gente tem no mundo hoje, que deixam as pessoas enuveadas sem enxergar o básico, porque isso é muito simples de enxergar. É tão simples quanto sentir um amor inesgotável quando uma mãe te dá um beijo, né? Nunca muda esse sentimento, nunca muda. E não Incrível. deveria nunca não deveria nunca ser diferente o fato de salvar uma vida ou ajudar uma pessoa de qualquer forma que seja. Tanto que a gente brinca que todo mundo gosta de ser um pouco de médico, né? Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer o bem ao próximo. Isso é genuíno do ser humano. É É, instintivo, foi assim que a gente foi feito para os outros. A gente foi feito para os outros. Então, essa coisa de ajudar o próximo, ela é natural. Não natural é a coisa de prejudicar o próximo. Já é uma anomalia, é uma distorção do propósito, né? Deus nos fez para os outros. É assim que nós funcionamos. Se você quiser ser feliz, você tem que aprender a servir as pessoas. É como você disse, a gente não sabe se o sujeito está lá com sucesso, né? E realmente está dormindo à noite, né? E se ele está de bem com o seu mundo interior, se está realmente organizada a sua estrutura emocional, se ele está realmente exalando os melhores humores, as melhores coisas, a harmonia
tudo ao seu redor. Eu gosto de uma definição de sucesso do John Maxwell. Ele disse: sucesso é ter as pessoas que você ama perto de você. Porque há muitas pessoas que têm aparentemente sucesso, mas são solitárias, sozinhas, né? Não têm relacionamentos profundos, densos, né? Intensos. São pessoas que no dia que morrer, talvez vão duas, três pessoas no seu enterro e nem vão chorar. É aquela piada do pastor que morreu e o pastor lá está fazendo sepultamento, né? E aí o pastor que está fazendo o sepultamento diz assim: esse homem era um homem decente, um grande marido, um bom pai, um cidadão exemplo, verdadeiro, puro. E aí a viúva do lado do filho falou assim: meu filho, cutucou ele, fala: vai lá no caixão, veja se é seu pai mesmo que está lá. Porque eu acho Tá que é tão outro bom. homem que morreu que está lá, que está lá. E eu gosto muito de uma frase também do Dan Silk, que é uma grande inspiração para mim. Ele escreveu alguns livros, eu publiquei em português. O plano mestre da vida é fazer as pessoas se apaixonar por você, dando o melhor de você para elas. O plano mestre da vida é fazer as pessoas se apaixonar por você, oferecendo o que você tem de melhor para elas. Eu vi que você está de bebê, eu olhei aí seu perfil, você está de bebê, em bebê em casa. Bebê em casa é uma coisa espantosa, meu Jesus. Eu acho É, que a gente sempre tinha que ter o bebê em casa, Vitor. É muito, é, muito fantástico. é muito bom, cara. Eu vivi uma paternidade tardia, 41 anos, a idade que eu tenho hoje, meu filho não tem nenhum ano ainda. E eu costumo brincar, eu sempre sonhei em ter filho. Eu sou daquele cara que desde criança adora a criança. E demorou, né? Demorou. Apesar de eu tive um casamento antes, tal, e agora a gente teve filho, demoramos a ter, assim, mais do que eu gostaria. E, e eu sempre com a consciência que eu ia ter no momento certo para eu ter, né? Então, eu sou um cara que eu gosto muito do que tu fala no teu livro, até gostaria que tu falasse sobre isso. Eu gosto muito de contrapor o fatalismo, né? A coisa do assim, a nossa história está escrita, né? E que muitas pessoas, e aí mesmo na religião, tu sabe que eu sou mórmon, tá, cara? E eu nasci, cresci na religião mórmon. Sei que tu é um teólogo, tu sabe que nós somos cristãos, mas existe no Brasil, como é uma religião relativamente nova no Brasil, relativamente, existe muito ainda forte a coisa do Deus vai me dar, né? Eu não, agora está mudando nessa geração nova, mas é, eu estou sendo fiel, eu estou sendo uma pessoa correta, então eu devo aguardar, sentar e aguardar que Deus me dê as coisas, né? E eu sempre contrapus muito essa ideia, porque eu nunca acreditei nessa ideia, porque ela é errônea, é uma interpretação completamente equivocada da palavra de Deus, né? De que a gente deve aguardar que as coisas vão cair no nosso colo, digamos assim, e que a nossa história está escrita. E eu sempre percebi que a nossa história a gente escreve, e Deus nos baliza simplesmente e conforme as nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio está aí para isso. E as nossas as escolhas é que vão, inclusive dentro da saúde, que é a minha área, né? É que vão então nos fazer sermos prósperos em termos de saúde ou não. Então eu sempre tentei criar junto desse pensamento religioso a história de não, peraí, eu acho que dentro da palavra está lá. Tu fala bastante de jejum, né? Fazer o jejum, entender o quanto ele pode ser terapêutico para o meu corpo também. É uma escolha eu sobreviver ao jejum, eu me doar, eu não cair na tentação de comer algo no meio, né? Assim como é uma escolha eu pegar e ter um cuidado a mais de fazer um exercício físico. É uma escolha eu me gostar, eu sentir que eu estou com saúde, fazer aquilo que está ao meu alcance para ter saúde, que é a ciência que eu vivo, né? Então eu sempre tentei aliar muito essa história, que eu nasci, cresci na religião, né? Tentei aliar muito essa história de, poxa, tudo bem, a gente precisa entender de uma forma um pouco mais ampliada essa palavra de Deus e entender a saúde física também como algo que é um mandamento, né? Mas também como algo primordial
para cuidar do maior presente que Deus nos deu, né, cara? Que é a vida. Sim. É. E Fantástico, fantástico. Eu quero entrar agora na sua área também e perguntar para você, mas antes, eu tenho um referencial fixo, né, de conteúdo axiológico. A gente está falando de valores, que são as escrituras. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo que existem possibilidades. Eu acho que tem um filme fantástico chamado Agentes do Destino, onde as pessoas, é um político que decide, ele se encontra com a menina, uma moça, ele começa a andar com ela, e aí ele vai mudando o destino à medida que ele vai tomando decisões. Aí vem algumas pessoas interferindo. É um filme muito interessante, eu indico para todos assistindo porque o futuro está em construção. À medida que ele vai tomando decisões, o futuro vai se alterando, lá, e medidas contingenciais vão sendo tomadas para poder alinhar para a melhor parte, para que o todo seja favorecido. Eu vejo assim, a Bíblia está cheia dessas propostas. Eu te proponho a vida e a morte, a vida ou a morte, o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Está escrito que o nosso maior poder como seres humanos é a escolha. Né? Você pode escolher se suplementar, né? Cuidar da sua saúde. Né? Você pode escolher fazer exercícios físicos, ir no médico, cuidar de você e viver mais tempo. Ou você pode escolher ter um estilo de vida, né, desregrado, beber, fumar e maltratar seu corpo. E a Bíblia diz assim, a sabedoria vai prolongar os seus dias. Isso aí já é uma sentença contra o Zenão, lá do estoicismo, que afirmava que nós estávamos numa carroça amarrados no rodão da história sem poder fazer nada. O mundo cíclico, onde qualquer coisa que você faça, você volta para o mesmo lugar, que é uma base também de alguns filmes do tempo, onde o sujeito tenta mudar o tempo e ele sempre volta para o mesmo lugar. Acho que é Efeito Borboleta e outros filmes que também mostram essa ideia fatalista, né? Essa ideia grega de que o futuro está traçado e você não tem como alterar. Existe um outro filme, eu gosto de cinema, que fala sobre aquele careca que volta no tempo e se encontra jovem, o Looper. E ele quebra o ciclo com atitude dramática no final, que eu não vou dar o spoiler, mas que é uma alteração naquilo que estava pré-ordenado. Ou seja, meu ponto nós somos agentes poderosos colocados nesse mundo. Deus não nos fez como simplesmente robôs maniatados, autômatos controlados por controle remoto. Nós temos um poder enorme de decidir. É óbvio que Deus é soberano e ele vai construir com todas as variáveis o futuro que ele tem para a humanidade. Mas individualmente, cada um de nós somos responsáveis. Porque quando eu não sou responsável pelas minhas escolhas, alguém é responsável por mim, ou Deus, ou o outro lá, e eu começo a colocar a culpa nos outros. E a verdade é que a maior autoridade que você tem é de ser autorresponsável, é de botar o dedo no seu rosto e dizer, é com você. Né? Eu gosto do Paulo Viveira, um amigo meu, e nos treinamentos dele, ele põe a mão assim na barriga e manda o pessoal apertar o abdômen e diz, diga para você mesmo, essa barriga é minha. Foi eu que a construí. Ela é totalmente... Eu tenho a barriga que eu fiz por merecer. Então, se você não se suplementa, eu gosto também do que diz o Jim Hall, sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Então, você tem conhecimento, você se nutriu de pessoas ao seu redor que construíram valores e princípios elevados, você tem alta frequência. Então, indubitavelmente, você vai atrair as melhores respostas. Há realmente momentos que não serão entendidos em situações específicas? Obviamente que sim. Há uma situação que aconteceu, o sujeito foi lá, sofreu um acidente, morreu. Quem vai explicar isso? Quem vai explicar isso não sou eu, né? É Deus
porque aí entra a sua soberania. Mas o que eu tenho pesquisado, assim, biblicamente, e vou te dar a palavra, Vitor, é que 99% das vezes Deus joga em cima de mim e fala, está contigo, você é o responsável, toca as coisas, e o que faltar eu entro com você. Eu percebo isso nitidamente, cara. Assim, eu sempre busco, aí às vezes a gente é mal enxergado, né, por isso, porque as pessoas que não querem ter a responsabilidade sobre a sua vida ou o que acontece ao seu entorno, elas, elas buscam de sobremaneira negar essa responsabilização, né? Essa autorresponsabilização pelo que acontece. Então, sempre existe um culpado, sempre a culpa não é minha e sempre acontece por algum motivo. E o motivo geralmente não está em minhas mãos, né? Na saúde, eu tenho a graça hoje, Bispo, de assim, como as pessoas agendam uma consulta comigo e demora bastante para acontecer a consulta mesmo, e eu atendo poucas pessoas por dia, porque eu fico bastante tempo. A minha medicina é diferente, é uma medicina que eu sei que tu conhece, porque tu faz suplementação, tu é orientado também dentro do jejum terapêutico, entender a terapia do jejum, é, tudo que é proposta do jejum, e, enfim, já ouvi tu falar sobre isso, mas eu tento trazer para as pessoas, né, que me acompanham nas redes aí, essa consciência que, graças a Deus, ela é fortemente amparada pela ciência. Quando a ciência nos traz aqui a informação de que geneticamente, realmente, a gente tem uma influência de mais ou menos 15 no máximo por cento do que nós teremos ao longo da nossa vida, ou seja, no caso de um câncer, que é uma doença que a gente considera como uma fatalidade de fato, a gente entende que no máximo 15% dos cânceres são eminentemente genéticos. O resto é epigenética, e o resto são as minhas escolhas. E dentro das minhas escolhas tem a alimentação, tem o environment, né, o meio ambiente, aquilo que me rodeia, tem a qualidade do sono, tem as qualidades das relações, porque também tem muita relação com isso, né? Um bem-estar com mãe, pai, família, enfim, o quanto que a gente faz de bem ao próximo, isso tudo já foi estudado e pesquisado, né? Tem coisas mais palpáveis e outras menos palpáveis. Mas dentro disso a gente consegue então explicar da doença que as pessoas mais têm medo de desenvolver, que é o câncer hoje, o quanto as nossas escolhas é que são determinísticas, ou seja, não é simplesmente a genética, não é simplesmente eu nascer fadado a desenvolver aquilo. Se até o câncer, eu falo para as pessoas, né, é determinado pelas nossas escolhas, tu imagina o resto da nossa vida. É Nós tudo, somos seres praticamente em é tudo. transformação. Nós somos pessoas em transformação. Eu vi uma frase poderosa tempos atrás, transforme-se em alguém tão extraordinário que as pessoas vão ter que te conhecer outra vez. As pessoas vão ter que te conhecer de novo. Às vezes você encontra alguém que te viu 10 anos atrás, né? E a pessoa fala, eu sei quem você é, eu te conheço. Eu falei, você não me conhece. Não conhece mais. Você não sabe quem eu sou. Eu cresci, né? Diz que aquele alpinista que tentou, Jim Will Talker, ele foi lá, se preparou para subir o Everest, o primeiro americano a subir o Everest e tal. E ele fez propaganda que ia subir o Everest, foi lá a mídia e tal, subiu, não conseguiu, voltou, depois de muito tempo. E aí a mídia chegou, e aí, como é que foi? Ele colocou uma foto do Everest atrás dele e disse assim, Everest, você cresceu tudo que você podia crescer. Eu vou crescer e eu vou te conquistar. Montanhas você não conquista, você se conquista. Então, o fato é que nós estamos em processo de desenvolvimento e desenvolver
tirar esses invólucros, né? Vir para fora a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. A maior tragédia da vida é você morrer sem saber quem você é. Como diz o Mark Twain, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. Pobre. Alguém disse que quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Então, quando você descobre seus dons, talentos, habilidades, as coisas que estão dentro de você, você é muito rico. Você falou de epigenética, né? Tem tanta riqueza dentro de nós, dentro dessa linha, e a gente pode ativar essas coisas, né? E a gente pode também inativar uma série de anomalias que poderiam, como a diabetes, por exemplo, está ali, que se não tiver os hábitos certos, alimentares, outras coisas, você vai ativar uma série de coisas ruins que vão aparecer, florescer, vir para fora. Então, você é o maior responsável pela sua própria vida, né? Então, botar o dedo no rosto, chamar para você para regulagem, né? Cobrar de você uma atitude, ao invés de cobrar dos outros, deixar a identidade de vítima, né? É incrível como as pessoas adquiriram a identidade de vítima culpando as outras pessoas. Elas têm até a linguagem da vítima, que é o politicamente correto. Eu me ofendo, o meu direito de me ofender é maior do que o seu de se expressar. Então, a gente tem hoje a ideia de que o carro velho... você tem um carro velho. Não, meu carro é clássico, né? Você está gordo, o médico chama o paciente de gordo, ele vai processar o médico, que é gordofobia, né? Agora, tudo é algum tipo de fobia, né? Você fala do bolo da nega maluca, que agora é o bolo afrodescendente com distúrbios psiquiátricos. Ou seja, você não tem mais como falar para as pessoas a verdade, porque Não. as pessoas se ofendem, elas são mimizentas, são essa geração floquinhos de neve que não consegue se frustrar, né? É, confrontar uma pessoa dessa, porque ela vai tomar Cymbalta, Prozac, a pílula da felicidade lá, os antidepressivos, ansiolíticos. Por quê? Porque elas são incapazes de ser contrariadas, né? E de se esticar, né? Eu costumo dizer que meu trabalho é tornar as pessoas mais resilientes. E quando você é duro consigo mesmo, a vida fica fácil. Mas tu não encontras uma grande dificuldade, porque eu como médico, né, nós dois temos algumas. Eu trato muitos religiosos, né, até porque eu me considero muito espiritualizado, mas eu não me considero preso a algum dogma religioso específico, sabe? Eu gosto de ser aberto às coisas e eu tenho as minhas crenças que cabem a mim, algumas delas. Até porque eu não trabalho com isso. O meu grande intuito é trazer principalmente a mirada de Cristo, né? É tentar realmente sermos pessoas melhores, mais íntegras, e eu bato muito nessa tecla da integridade, faz muito tempo. Mas eu encontro, claro, que uma dificuldade no sentido de o quanto mais verdadeiros nós somos, né? Obviamente que mais criticados a gente é. Então, algumas pessoas do teu meio, assim como do meu meio, preferem ser omissas, né? E no ser omissa, ela está sendo omissa à missão que ela veio para o mundo trazer aqui, que é trazer a verdade. E por mais dura que seja a verdade. E essa verdade, obviamente, ela tem uma maneira de ser colocada para as pessoas, mas nunca sob a omissão. E é o que a gente mais muito enxerga, né? Principalmente nesse mundo onde as pessoas não querem se incomodar. Então eu tenho uma verdade, mas eu não quero me incomodar com isso, porque eu posso ser mal visto, uma pessoa pode começar a não me seguir mais, não me dar mais like, né, que hoje virou tudo, né, likes e seguidores, e por isso então não vou me expor. E eu tenho aquela falsa impressão de que eu sou bem quisto por causa disso, né, porque não todos gostam de mim. Então, tu não encontra uma dificuldade grande, porque dentro da religião, tu assim, pô, mas como que um bispo, um pastor, não sei o quê, é duro assim às vezes? Porque eu encontro essa dificuldade e eu dou risada com isso hoje em dia. Machuca de alguma forma, porque eu mesmo assim, eu acho que toda pessoa, ela vale a pena eu investir um pouco nela, né? Enquanto eu acho que ela ainda tem salvação para mim. No teu caso, obviamente, é a coisa mais abrangente, né? Salvação para mim é assim, não passou do limite da falta de respeito e tudo mais, eu mando longe, literalmente mando longe, né? Porque eu sou feito de carne e osso aqui, eu não, isso, não, enfim, não tenho obrigação de tratá-la bem se ela não me tratou, né?
E até para ela perceber o quão indelicada ela foi, às vezes. Então, eu coloco algumas verdades. Mas eu encontro uma dificuldade, obviamente, porque assim, oh, mas médico não pode falar uma coisa dessa, né? Teve um outro dia que eu fui chamado do Conselho de Medicina, olha, absurdo, né? No Conselho de Medicina, porque houve uma denúncia de um médico, que havia destratado uma pessoa na rede social. E aí, tá bom, provavelmente eu não entendi aquilo, eu cheguei lá para entender o que houve, e eu fui questionado dentro do Conselho de Medicina, tenho que pagar a advogada para ir até lá, pagar o voo da advogada para ir até o Conselho de Medicina, perder um dia de trabalho, ou seja, também perder dinheiro, para responder ao Conselho Regional de Medicina, sentar lá, a pessoa fala assim, olha, o dia que tu escreveu isso para essa pessoa na rede social, tá? E foi, olha, foi até uma coisa, era banal, era uma pessoa me perguntando, me enchendo o saco, por quê? Porque eu falei sobre um tipo de complemento, um suplemento, e ela me perguntou onde compra. Eu falei, olha, só se eu tiver uma bola de cristal. Eu não sei onde tu mora. Eu não sei quantos anos tu tem. Eu não sei o poder aquisitivo que tu tem. Como é que eu vou achar onde que compra na tua região? Não é mais fácil tu entrar no Google? Então eu escrevi de um jeito brincando para que ninguém me perguntasse mais aquilo, para ela ver o quão absurdo era aquilo, né? Bom, quando eu respondi aquilo, a pessoa me xingou de volta. Como pode um médico zombar de uma pessoa? Eu falei assim, mas não estou zombando, estou fazendo tu entender o básico, porque isso é o básico. Eu estou dando uma informação. Eu tenho 500 mil de pessoas que eu estou seguindo. Se cada uma querer saber na sua região onde compra, pô, não é mais fácil a pessoa entrar no Google? Use esse tempo para fazer isso. Me perguntaram no curso de medicina, então quer dizer que tu fez isso, mas tu fez realmente para ser irônico com a pessoa? Eu falei, claro que eu fui. Mas tu quer que eu escreva isso? Médica falando isso, né? Tu quer que eu escreva isso nos autos? Eu falei, mas é claro, é a verdade. Eu fui irônico. Eu quis sacanear a pessoa, porque ela estava me sacaneando ao perguntar aquilo. E se eu parasse para pesquisar para ela, que eu falei de um jeito brincando, quantas outras pessoas que iam assistir no direito, então, de eu pesquisar para cada uma delas onde estão os ativos dela com mais de 1.000 comentários naquela postagem. É uma coisa absurda. Eu teria que ser politicamente correto, eu ser incorreto para eu manter uma certa política correta. É um absurdo, né? Porque na medicina a gente passa por isso, né? Um médico falar uma coisa dessa. Eu sou médico, eu sou pessoa de carne e osso. E se me xingar, eu xingo de volta, se eu me achar no direito de fazer isso. Né? Por quê? Porque eu estou escrevendo uma informação, não convidei a pessoa a ouvir a informação. Se eu não convidei a pessoa, entra, passa na frente da rua, observa o que a pessoa está falando dentro da casa, as portas estão abertas, mas não tem direito de entrar na casa. Tu está falando errado. Não, querido, peraí, não estou te perguntando a opinião. Então, às vezes eu sou um pouco duro nesse sentido. Eu sei que tu também é um pouco duro em algumas coisas, mas não, o quanto isso te incomoda, visto dúvida que eu tenho realmente, e o quanto tu tem, desculpa, culhão e fala assim, não, peraí, eu estou correto, eu vou fazer essa pessoa pensar, mesmo que isso doa a ela. Eu tenho uma coisa comigo, eu sou desafiado a ser um padrão. E o padrão, para mim, ele é elevado, ele não exige, ele exige das pessoas uma postura um pouco menos emocional, sentimental, e trabalhar muito com o objetivo. Eu sou bem pragmático, né? Eu quero ver o resultado das coisas. E assim que eu toco a minha vida, e essas pessoas que ficam girando em torno de coisas tão mínimas, elas nunca vão andar rapidamente. Se andarem, vão andar a passos curtos e demorados, porque elas se prendem em minúcias, né, em picuinhas. Né? Até o médico que te denunciou, ele atrapalha a vida dele, ele tenta atrapalhar a sua e atrapalha ainda mais a dele, porque ele começa a se bloquear. Eu costumo dizer que quem fala mal dos outros, por exemplo, se paralisa, porque perde tempo. Né? E também tem um eixo aí, os sentimentos, as emoções das pessoas por detrás de determinados comportamentos. O coração é uma terra onde só Deus anda. Mas existe uma série de sentimentos mais primitivos, mais rebaixados, mais da natureza inferior do ser humano, que são manifestos. A inveja, por exemplo, é um deles, né? Que é a vingança dos derrotados. A inveja é a vingança dos derrotados. É o cara é a raposa que tentou pegar as uvas,
não conseguiu pegar as duas, falou, estava verde. Né? É a história do gênio. O sujeito chegou na rua de manhã, chutou uma lata, apareceu um gênio. Ei, ei, você tem um pedido para fazer. Agora saiba que o pedido que você fizer vai ser dado em dobro para aquela pessoa que você tem mais raiva dela, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que na verdade você odeia, aquela pessoa que na verdade você inveja. E aí ele diz, quer dizer que o que eu pedi vai ser dado em dobro para ele. Se eu pedir, sei lá, uma mansão, ele vai ganhar duas. Se eu pedir 1 milhão, 2 bilhões, ele vai ganhar 4 bilhões. Ah, tá. Então o sujeito respondeu para o gênio. Fura um olho meu. Meu Deus. Muito Então, boa. eu sou muito pragmático. Eu acredito que a vida pertence às pessoas objetivas. É o que a gente estudou, eu também estudei sobre esse espírito do tempo, o espírito da época, o espírito intelectual, que o alemão chama de Zeitgeist. Por que o alemão, o americano é tão objetivo e por que isso fez dele o senhor do mundo, né? Colocou essa cultura acima das outras culturas? Porque ele é pragmático, ele é objetivo, ele vai direto ao ponto. E nós, por vezes, estamos nos perdendo, né, como cultura, dentro desses devaneios, dessas picuinhas e dessas coisinhas. Não que eles sejam perfeitos ou melhores do que nós, não. Eu, como disse, não tem ninguém melhor do que ninguém. Existem pessoas que tomam decisões acertadas, existem pessoas que tomam decisões erradas. E sucesso ou fracasso não são pessoas. Pessoas não são fracassadas porque fracassaram. Pessoas não, porque erraram. Pessoas não são bem-sucedidas porque acertaram. Pessoas são bem-sucedidas porque têm uma continuação de acertos. Uma continuação de acertos. Pessoas são fracassadas porque têm uma continuação de erros. Então, o que nós precisamos é parar de errar e começar a acertar na vida a fim de alcançar nossos objetivos. E como eu te disse, eu sou bem firme em rede social, sabe? Eu entendo que a rede social é sua casa, é uma extensão do seu lar. Isso também é jurídico, né? Dentro da perspectiva jurídica, é um ambiente seu, é um lar. Então, se alguém entra dentro da sua casa e te ofende, você tem que mostrar a porta da casa de saída para ela. Isso é com qualquer pessoa. A gente preserva os bons costumes e você não pode reclamar daquilo que você tolera, né? E aquilo que você tolera, você não pode mudar. Sensacional. Porque a gente paga um preço muito bom a se pagar, né? Na verdade. Eu costumo até usar isso da casa, né, cara? Há pouco tempo, Bispo, eu tive um caso de uma pessoa que enlouqueceu tanto dentro dessa inveja, né? Do, do querer denegrir de alguma forma que o colega médico pegou, inventou uma rede social aí. E como eu faço uma linha de medicina, né? Que é uma linha diferente, é um modo diferente de enxergar a medicina que eu não considero mais certo ou mais errado que os outros, mas é um caminho, e é um caminho, obviamente, bem sucedido, né? Porque eu faço isso há 11 anos. E enfim, muitos colegas médicos, eles vivem num sistema socialista, é engraçado, porque é proibido de fazer determinado tipo de propaganda que eu não precisaria fazer, porque eu não faço propaganda, eu dou informação. E a pessoa vê aquela informação de qualidade. Isso eu entendi depois, porque eu comecei a dar informação porque eu queria ajudar as pessoas. Depois eu vi a agenda cheia, eu fui estudar o porquê que eu tinha agenda cheia mais que outras pessoas se eu não fazia propaganda. É porque eu não precisava fazer propaganda. Eu estava informando. E como eu estava informando as pessoas disseram, pô, que legal que esse cara informa, o quanto que ele estuda, eu quero me tratar com ele. Ele não está falando lá, olha, ligue, entre em contato comigo, porque eu faço isso. Não, em nenhum momento eu fiz isso na minha vida. Eu fui entender isso depois, né? Mas, então, muitos da medicina um pouco mais clássica, né, que eu sei que tu faz uso de suplementação, que vão te dizer que suplemento não melhora a tua vida. Então, assim, então eu sou louco, que eu estou tomando há não sei quanto tempo me sentindo bem, então deixa eu ser louco sozinho. Não tem problema de ser louco sozinho, né? Ou ser um psicopata que está rasgando dinheiro ao invés de estar investindo de alguma coisa que sirva, né? E mais, às vezes eu levo meus familiares desse médico também, porque eu sou tão idiota que eu estou levando outras pessoas para me tratar
com esse cara que está me enganando. E eu estou adorando ser enganado. Então é uma coisa tão incompatível aquilo que eles trazem, assim, esse questionamento da linha médica, da área médica mais clássica, né? Que deveria se unir, né? As coisas são complementares. Mas muitos da área médica, além de como denunciam e nada acontece, porque não tem o que acontecer, porque eu nunca provoquei dolo a nenhum paciente, então eu preciso provocar um dolo a um paciente, para o paciente reclamar. Eu nunca tive uma reclamação de um paciente a nível de conselho de medicina. A loucura foi tão grande que eles falam mal, inventam que eu matei, que eu fiz aquilo, mas nunca tiveram prova disso, porque não existe esses pacientes que eu matei ou que eu provoquei alguma coisa assim. E criaram um perfil falso e viralizaram algumas coisas com montagens minhas, esdrúxulas, né? Montagens minhas, com minha família. Agora, veja quem é a vida, como é que é a vida de alguém assim que gasta tanto tempo da vida dela para prejudicar outra pessoa. Como a vida dessa pessoa deve ser um desastre, né? Desastre. Aí tu vê a habilidade da pessoa sendo usada para o mal, porque é uma coisa extremamente hábil que foi feito. Né? Foi criada uma história, ou seja, eu poderia criar isso para o bem, né? Criar uma história minha mesmo, para vender o meu trabalho para os outros, mostrar como eu tenho essa capacidade de ser criativo, tal. Até isso vende, né? Mas não, eu vou usar para o mal. E, enfim, tentaram diversas coisas aí, inclusive a respeito da minha família, pegaram fotos de batizado do meu filho, uma coisa assim horrorosa, tá? E viralizaram entre os médicos. E aí tu vê que quem que foi tocado por aquela coisa de ali, assim, aquele cara que queria falar mal do bispo, do Vitor, mas eu não tinha coragem, eu não tenho a coragem de chegar a inventar uma história de que ele matou alguém ou que ele está dando um anabolizante para um padre, que até isso falaram. Tá? Então, como eu não tenho coragem, o primeiro que tiver coragem eu compartilho, porque me agrada essa mentira, mas não fui eu. A falta de responsabilidade, né? A responsabilidade não é minha. Foi outro que fez. Ué, mas tu compartilhou uma mentira sabendo que é mentira. Não, mas não fui eu que fiz. E viralizaram, uma coisa dessa, a ponto desse perfil chegou a 20 mil seguidores, e eu consegui via justiça, a gente falando sobre a casa e sobre a casa ser nossa, a via de justiça, né? Quebrar o sigilo, que é muito difícil, quebrar o sigilo de uma conta, encontrar as pessoas, processar 47 médicos, sabe que é isso? 47 médicos que inventaram histórias pesadas, né? Para denegrir, para caluniar e tal. E aí criei um movimento dentro da medicina que foi muito interessante nos últimos tempos aí, disso, de assim, peraí, há um limite. Imagina que os médicos seriam capazes de fazer uma coisa dessa. A gente não pensa. A gente não pensa que um bispo, um padre, um pastor seria capaz de fazer isso. Né? É uma coisa impensável para nós. Por quê? Porque dentro daquilo ali existe uma grandeza atrás da missão de qualquer um deles, que é um espírito de Cristo, pô. Né? Que é o espírito de algum, seja lá de Buda ou de Alá, de quem quer que seja. Bom, Alá seria Deus. Mas é impensado, né? Alguém fazer um mal desse jeito. Eu posso até falar que eu não concordo com a teoria, a interpretação daquele missionário, mas eu não posso inventar uma história de que aquele fez tal coisa, ou aquele cara lá pecou, fez isso. Não, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. Assim como o médico, né? Porque a premissa do médico seria o quê? Fazer o bem ao próximo, salvar uma vida e não prejudicar ao ponto de talvez, claro que se eu não tivesse bem estruturado a minha cabeça e família e tudo mais, poder destruir minha vida, né? Aquilo ali é uma coisa muito pesada, eu poderia ter entrado em depressão porque foi uma coisa inacreditável o que inventaram, né, cara? Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, né, Vitor? Porque agora houve uma denúncia lá na Fiocruz de Manaus de que alguns médicos, né, profissionais de saúde, dentro de uma pesquisa com a hidroxicloroquina e a azitromicina no tratamento de pacientes, receitaram 3 vezes mais a quantidade, a porção da medicação para os pacientes e matou 11 pessoas. Então, eles estão sendo processados por isso. A gente viu também lá em São Paulo médicos que se recusaram a dizer que estavam sendo tratados com hidroxicloroquina, por conta também de uma questão política, não somente na sua área com medicina, mas na minha, com
bispo, pastor, também eu faço outras coisas, empresário, professor, jornalista. A gente tem todo um ambiente hoje onde existe pessoas com os mais variados valores, né? E as pessoas estão, como eu estou te dizendo, a gente começou a falar, se transformando, né? A gente está se transformando na melhor versão de nós mesmos, estamos prosperando, crescendo, epigeneticamente se modificando, ou ativando aquilo que existe dentro de nós de melhor, ou estamos nos distorcendo, nos corrompendo, nos pervertendo, nos tornando seres humanos piores. E eu sempre falo, há muito tempo que eu falo, daqui a 5 anos, quando eu encontrar você, como é que eu vou te ver? Vou te ver melhor, né? Tenho certeza, eu tenho uma torcida, eu sou daqueles que torcem, né? Que estão ali no, na arena, né? Ali torcendo pelas pessoas, no estádio, dizendo, vamos lá, você vai conseguir, você vai para lá. Essa é a minha função, esse é meu trabalho. É encorajar as pessoas, é levar elas adiante, é dizer que elas conseguem, porque elas realmente conseguem. E ser para elas um reflexo, quando elas verem nos meus olhos, da imagem que elas têm que ter de si mesmas, né? Isso é liderança. Liderança é tirar... Liderança, em última análise, é tirar as pessoas daqui e levar para cá. Isso é o que um líder faz. Um líder sempre promove pessoas. Eu sempre digo que se você não promove, não consegue promover alguém para o lugar que você ocupa, você nunca pode sair do seu lugar para um lugar acima do que onde você está. Porque ao promover os outros, você está se promovendo, né? Porque é uma lei de semeadura, né? Quem semeia vai colher. Quem semeia injustiça receberá injustiça em troca. Estou citando a Bíblia agora, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele vai colher. E diz, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, dai-vos será dado. Então, a gente tem realmente uma regra de um ciclo germinal, em que a gente estava falando mais cedo disso, faça ao homem o que você quer que te faça. Jesus disse que a terra é automática. Ao plantar uma semente, ela te dá em troca, né? E que sementes estamos plantando? E eu costumo sempre dizer que o futuro revela o que nós estamos plantando. Aquilo que nós estamos recebendo hoje é o resultado do nosso esforço do passado, ou mesmo da graça, porque há tanta graça na nossa vida, né? Tanto favor, eu não conseguiria chegar até aqui simplesmente por mérito, né? As escrituras dizem assim, nada temos que do céu não nos seja dado. A gente pode falar assim, nossa, mas eu tenho habilidades, mas quem foi que me deu? Eu tenho oportunidades, quem foi que me deu? E o sol, quem fez nascer? E a chuva, quem me deu? E a terra, quem me deu? E a semente para plantar, quem me deu? E a saúde para trabalhar, quem me deu? As coisas têm uma origem, a gente precisa realmente reconhecer que nós somos favorecidos por um criador, né? Alguém, uma mente sobrenatural, extremamente bom, né? Extremamente próspero, né? Extremamente rico. Duvide disso, olhe para a natureza, né? Olhe para os quasares, para as supernovas, para o buraco negro. Alguém com um senso de humor extremamente apurado, olhe para o orangotango, veja como Deus é feliz, Deus é alegre, Deus é contente, veja as cores, tons sobre tons, veja a variação. Que universo é esse? Que quem está por detrás? Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz discurso, outro dia. Deus é lindo, Deus é espantoso, Deus é maravilhoso. Ah, mas tem problemas no mundo, e foi Deus ou fomos nós? Se o mundo não está como queríamos, é por razão de que a gente não tomou as melhores decisões, não fez as melhores escolhas. Deus não tem nada a ver com os nossos erros. Ele, na verdade, queria até que a gente fizesse a coisa certa. E nós estamos recebendo em troca o fruto das nossas ações, de gerações para cá, de milênios para cá. É claro, avançamos bastante, mas precisamos avançar muito ainda. E cada um, diz a Bíblia, vai dar conta de si. E a Bíblia diz que há um dia em que os segredos dos corações dos homens serão revelados. E eu quero estar pronto para prestar conta. As Escrituras dizem que de cada palavra frívola
que os homens preferirem, Deus pedirá conta no dia do juízo. Imagine que você tem uma central de dados, de informação, é muito fácil compreender isso hoje, ainda mais com a nossa tecnologia, onde tudo se grava, tem lá uma CPU, não tem mais nem CPU, é um storage, e agora tem uma tal de uma nuvem, onde se cabe tanta informação. As escrituras dizem que Deus tem uma nuvem desde o dia que começou tudo aqui, e está tudo gravado lá. Que Ainda Deus bem. incrível esse! Que Deus incrível esse! Esse é, de fato, um Deus em quem eu posso confiar e diante de quem eu posso me dobrar, adorar. A Nós, né? adoração é o reflexo da minha admiração. Sabe, quando eu digo assim, eu tenho que reconhecer que tu és. Agora alguém pergunta, mas se Deus existe, onde é que está a foto dele? Não existe uma foto dele porque ele está por detrás da câmera. Sempre fotografando e nos filmando. Mas eu tentei fazer uma pintura dele aqui. Você subestimou Não ele, você consegui. diminuiu ele, porque ele é muito além de aquilo que você consegue pintar, imaginar, idealizar, com a sua mais vasta tecnologia, seus hologramas, imagens de três dimensões, você vai diminuir quem ele é. Existe uma fala, né, sobre a imagem de Jesus. Olhos como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido, latão reluzente, a voz como a voz das muitas águas, o seu cabelo como a alva lã e o seu rosto como o sol, na sua força. Imagine, né, isso, não dá nem para pintar, Não tem como. é muito reduzir, né, quem ele é espantoso, e essa admiração está lá no Salmo 8, né, quando o salmista diz, quando eu olho para os céus, eu só consigo dizer, magnífico. E quem é o homem, né, que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra o coroaste e lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos. A nossa antropologia bíblica, ela é muito cheia de dignidade. Ninguém exaltou tanto o homem como a fé cristã. Tanto exaltou, Vitor, que a dignidade do homem está tão presente na vida, nas civilizações cristãs, que a vida humana tem valor. Tem tanto valor que tem que ser cuidada, tem que ser investido. Uma alma vale um mundo inteiro. Então vamos fazer tudo para salvar essa vida, vamos resgatá-la. A vida humana tem valor nas civilizações cristãs. Se você for em outras civilizações, ela não tem o valor que existe aqui. As pessoas não gostam da fé cristã, de igreja, essas coisas. Vai em lugares onde isso não existe. Vai em sociedades onde a fé cristã não se tornou o ambiente, a atmosfera, o environment, né? Onde se fundaram esses valores que regem a sociedade. O ser humano é só mais um soldadinho de chumbo, só mais alguém que pode ser usado para servir a uma ideologia ateísta, comunista. Então, os milhões de mortos, né, nos pogroms, nos gulags, nos holocaustos, né, lá na Ucrânia, naquilo que eles chamaram de Holodomor, né? O cerco, matando pessoas de fome, e nos campos da fome de Mao Tse Tung, ou no Khmer Vermelho de Pol Pot, no Camboja. Então, quando você tem introjetado em uma cultura esse valor de dignidade do homem, por que o homem é digno? Porque Deus fez o ser humano à sua imagem. E quando você respeita o ser humano feito à imagem de Deus, você está respeitando Deus. Você ama Deus, amando o teu próximo, que foi feito à imagem dele. E, por fim, Deus se tornou um de nós. Ele se fez Emanuel, Deus conosco. Ele elevou a humanidade ao seu mais alto nível. Essa é a fé cristã verdadeira, não aquela cheia de legalismos e fatalismos e moralismos, mas é a que entende que nós somos valiosos. E o quanto mais raro uma pedra é, mais cara ela é. Mas o Criador nos fez não só raros, ele nos fez únicos. Não existe ninguém com a sua digital, não existe ninguém com seu código genético, não existe ninguém igual a você. E se algo raro é caro, imagine algo único.
Então, o seu valor não está naquilo que você é igual aos outros. O seu valor está naquilo que você é diferente. Então, seja você, simplesmente você, porque tudo que Deus te chamou para ser é você. Porque não existe nenhum outro você. Procure no mundo, não existe um clone, uma Xerox, uma cópia sua. Então, seja você, e essa sua identidade única vai nos presentear com os maiores tesouros que Deus colocou dentro de você. Simplesmente se desenvolva, se descubra, se ponha para fora, se manifeste, brilhe, resplandeça. A sua luz não vai apagar a minha. Nós não precisamos apagar a vela de alguém para acender a nossa, apagar a luz de alguém para acender a nossa. Pelo contrário, nós não somos uma estrela só, nós somos uma constelação. Há espaço no topo para todos nós. E que possamos subir, empoderar uns aos outros e conspirar pelo bem da humanidade, construir essa grande cadeia de homens de bem que acreditam que realmente há muito. Porque a mentalidade de escassez, Vitor, é que leva a gente a esses procedimentos mais rebaixados da nossa natureza. Há uma abundância em tudo e a gente precisa descobrir isso. A gente precisa conhecer a Deus. Muito obrigado, amigo, de verdade. Obrigado por me atender o convite. Obrigado por estar comigo aqui hoje. É um grande privilégio. Imagina, o privilégio é todo meu. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar ao lado de alguém que leva a palavra. Eu sou verdadeiramente admirador de todos os homens que levam a palavra e que conseguem trazer esses puxar das pessoas aquilo que elas têm de bom, porque todos nós temos essa parte de bom dentro, mas precisam às vezes ser acendidos e acordados, né? O acender a vela do outro. Então, para mim é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado. Sensacional o teu livro. Obrigado, Eliette, que está nos assistindo, toda certeza, até esse momento aqui, por ter me apresentado esse cara. E parabéns pelo teu trabalho, cara. Tá? Parabéns pelo teu trabalho. Admiro. Quero ler outras obras tuas ainda. E vou te mandar o meu... Eu tenho 2 livros só, né? Ao contrário, tu tem 13, se não me engano, ou 27. 13. 13, tá. Esse 27 é o meu número da sorte, então eu não sei por que eu trouxe ele. Mas eu tenho 2, e um deles já não quero publicar mais, porque a minha área é muito dinâmica. Ele fica obsoleto, tem que... Então eu vou pegar o seu endereço, vou te enviar o meu, que fala sobre jejum, fala sobre saúde, fala sobre a integridade, mas fala basicamente sobre saúde integral. Saúde integral. Obrigado, viu, cara? Obrigado e obrigado a todos vocês. Eu gosto muito desse tema, eu já li vários livros. Aqui em casa a gente tem essa cultura de ler livros sobre saúde. Já lemos aí o Hélio Polva sobre medicina automolecular e vários outros livros. Quero muito receber o seu e também quero mandar mais um livro para você. Vitor Sorrentino, é italiano? Sou italiano, sim. Italiano. Grata satisfação, uma ótima noite, um ótimo final de semana para você e para vocês também que nos assistiram. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, fique com Deus. Obrigado.